Boa noite, pessoal. Estamos juntos aqui com mais um Eu, Você e a Bíblia. Estamos aí avançando na semana. Amanhã já é sexta-feira com a nossa live de perguntas e respostas dessa semana. Mas hoje a gente vai avançar com o livro de Gênesis, olhando para o capítulo 16 de Gênesis. Então vou marcar aqui, Gênesis capítulo 16. Esse capítulo contém uma narrativa muito bacana, muito legal. Dos momentos na vida de Abraão, na história de Abraão, que eu mais gosto, que eu mais curto. Deixa eu olhar aí quem tá chegando por aqui, quem tá entrando. Como eu tô com essa camisa branca aqui, fica pior ainda de enxergar vocês aqui, viu? Mas Fabiana, bem-vinda, Ian, Arlindo, Sônia Chiurco com Zé Chiurco, Norma, todos vocês sejam bem-vindos, ok? Bem-vindos. Simone, muito bom ter você aqui com a gente também. Então vamos lá, pessoal entrando por aqui, Janaíne e João, bem-vindos. Carmen Silvia, bem-vinda. Aqui tá chovendo, mas tá um calorão, tá bem abafado. Não sei se está chovendo aí para a região de vocês. Marcos Miraca, chegando por aqui também. Pessoal aí de João Pessoa, bem-vindos. Vamos dar mais uns minutinhos aqui para a turma ir chegando. Olá, Cristina, que bom que você está por aqui. Isso aí. Então tá. É mesmo, Fabiane. Que legal, Simone. Fala, Oswaldo, bem-vindo. Olha o Saulo aí com a gente. Agora o Saulo tá com o Instagram dele. Não sei se está junto com a Ilse aí ou não, se a Ilse vai entrar depois, mas bem-vindos. Olá, Toninho, bem-vindo também. Olá, Angélica, que bom que você chegou. Márcia Amaral também já está aí com a gente, bem-vinda. Hoje é um dia especial aqui pra gente, é dia do aniversário do meu filho do meio, Yuri. Eu louvo a Deus pela vida dele, tem sido uma bênção para nós. Ok, vamos lá, deu o horário, eu vou orar e nós vamos começar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado pela chuva que cai aqui em alguns lugares, ó Deus. Nós pedimos que na sua misericórdia e graça o Senhor esteja fazendo com que essa chuva ela não venha trazendo prejuízo, Senhor, mas ela venha realmente regando a terra e dando pra gente, Senhor, a bênção que a chuva foi programada pelo Senhor para trazer sobre nossas vidas. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja falando conosco nesse tempo que vamos estar juntos aqui nessa live. Eu peço pela vida das pessoas que estão aqui, aquelas que ainda vão chegar e aquelas que vão ter contato com essa live também. Em nome de Jesus, amém. Ok, então vamos lá. Olá, Arnaldo, bem-vindo. Arnaldo entrando por aí enquanto eu estava orando, acho que foi só ele que entrou, né? Muito bem, no capítulo 16, então, começa com a seguinte questão. A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então vamos nos lembrar que Abrão, ele passou, né, pelo Egito, e quando ele passou pelo Egito, isso está descrito para a gente lá
no capítulo 12, não é? Ele saiu do Egito recebendo de presente, né, do faraó do Egito vários servos, servas e várias coisas. Entre os servos que Abrão trouxe do Egito, Sarai trouxe essa serva chamada Agar. Muito provavelmente essa serva foi dada por faraó a Agar quando ele tomou Sarai como sua esposa, ok? Agar deve ter sido dada a Sarai, né? Quando ele tomou, pelo faraó, quando ele tomou Sarai como esposa. Então ela era uma espécie de concubina de Sarai, ok? Ela era uma egípcia e quando eles saíram de lá, do Egito, eles saíram levando todas as coisas e Agar, portanto, foi junto com eles. Então é frisado aí no texto, né, esse fato de que Agar é uma egípcia. Então Sarai propôs a Abrão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E Abrão atendeu a sugestão de Sarai, e assim depois de 10 anos em que Abrão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar a egípcia e a entregou como mulher a seu marido Abrão. Este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Vamos até aqui então. Então veja só, o que está acontecendo aqui é algo muito interessante e tem uma lição muito preciosa, ok, para a gente. Abrão, no capítulo 15, como nós vimos, Deus fala com ele que ele iria receber uma grande recompensa por causa da postura dele, né, tomada lá com Melquisedeque e diante do rei de Sodoma. E Abrão então diz para Deus do que adiantaria ele ter uma grande recompensa se ele não tinha herdeiros. E aí Deus, que um servo nascido na casa dele, chamado Eliezer, que deveria ser o líder, né, dos servos lá, o capataz, né, dos servos de Abrão, a pessoa de maior confiança dele, que seria o seu descendente. Aí o Senhor diz para Abrão imediatamente que isso não seria assim. No verso 4 ele diz: então imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então Deus prometeu a Abrão que ele teria um herdeiro gerado por ele mesmo. Aí quando o texto começa dizendo que Sarai propôs a Abrão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto toma a minha serva e talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. Isso acontece certamente porque Abrão, ele conversando com Sarai, contou para Sarai aquilo que o Senhor havia dito a ele. O Senhor havia dito a Abrão que Eliezer não seria o seu descendente, que ele teria um descendente que seria gerado pelo próprio Abrão. E aí o que acontece? Sarai, ela interpreta, ok, essa situação como sendo ela o problema na questão deles não terem filhos. E aí ela faz uma proposta para Abrão. E a proposta que ela faz para Abrão é que Abrão então tomasse Sarai e pudesse tomasse Agar e pudesse então engravidar Agar e gerar um filho que fosse de Sarai, ok, e de Abrão, que acabaria pertencendo na verdade a Sarai, porque ela era serva, Agar era serva e tudo que era dos servos na verdade pertencia aos seus senhores. E assim se cumpriria a promessa de Deus para Abrão de que ele geraria um descendente, ok, diretamente de Abrão, que Abrão teria um descendente que viria dele, né? Essa é a afirmação em Gênesis 15, 4. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é algo muito sutil que a gente precisa perceber, a gente precisa entender e a gente precisa olhar para a nossa vida e reconhecer quantas e quantas vezes nós fazemos isso assim também. Okay? As Escrituras, a Bíblia Sagrada, eu tenho falado isso muitas e muitas vezes, ela é um testemunho a respeito da interação
da relação de Deus conosco, os seres humanos. Ela narra para a gente como Deus ele se relaciona conosco dentro do mundo caído que nós geramos. E como ele, na sua grande misericórdia e graça, está operando e atuando conosco, apesar da realidade da nossa rebelião e apesar da realidade da queda, porque ele nos criou para nos relacionarmos com ele. Então ele não nos abandonou, ele continuou vindo ao encontro do ser humano e ele continua vindo ao encontro do ser humano. As escrituras, a Bíblia, ela tem esse objetivo, ok? Tudo mais nas escrituras a gente precisa ter o discernimento do Espírito, vindo do Espírito, ok? Para lidar, ok? Com aquilo que está sendo mostrado para a gente. Isso vai ser fácil ser feito por nós quando a gente mantém em mente esse fato. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra inspirada de Deus. Deus está se comunicando conosco por intermédio dela, ok? Você precisa entender o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, como Ele está interagindo com a gente, e as histórias que a Bíblia narra, elas se constituem então em testemunhos dessa relação de Deus com a humanidade e com a sua criação nessa perspectiva da redenção. Então o que acontece aqui? Sarai, ela chega a uma consideração a partir de um pressuposto dela, ok? É muito importante você entender isso. Olha só, como Abrão ouviu do Senhor em 15:4 que ele geraria um filho que seria descendente dele, ok? Não um escravo, não um servo da casa dele, né? Mas o herdeiro dele seria um filho gerado dele mesmo. A constatação de Agar era que o Senhor havia feito dela estéril. Então veja o texto. Então Sarai propôs a Abrão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz. Essa é a constatação de Sarai. O Senhor não permitiu que eu desse à luz. Essa constatação está correta? Não está correta. Essa é uma constatação de Sarai. A Bíblia não diz que Deus fez de Sarai estéril. Ao contrário, um pouco mais para frente nós vamos ver que Deus vai dizer para Abrão e para Sarai que ele vai ter sim um descendente, ele vai ter um herdeiro, mas o herdeiro que ele iria ter era um herdeiro que seria gerado por Abraão através de Sarai. Então essa ideia, essa constatação de Sarai, que aquilo que ela estava sofrendo era porque era vontade de Deus aquilo para a vida dela, está completamente equivocado. E isso acontece muitas e muitas vezes com a gente também. A gente passa às vezes por determinadas situações, por determinados problemas, ou a gente tem determinados problemas, né, que a gente carrega, e a constatação da gente é como essa de Sarai. Eu sou assim, ou eu estou assim, ou estou passando por isso, ou estou sofrendo isso, porque o Senhor fez isso, porque é da vontade do Senhor. Mas não é da vontade do Senhor. Não é necessariamente porque esteja acontecendo algo na sua vida que aquilo que está acontecendo na sua vida seja da vontade do Senhor. Você pode estar tendo um momento, passando por uma situação, mas essa situação, ela não é a expressão da vontade do Senhor para você. Ela é uma situação onde o Senhor ainda vai operar, onde o Senhor ainda vai agir para transformar uma realidade na sua vida. Então, cuidado com a maneira que você olha para as situações ruins que acontecem na sua vida, os problemas, as dificuldades que você enfrenta na vida, e essa tendência que a gente tem de atribuir essas coisas como se elas viessem das mãos de Deus. Isso não é um ensino bíblico, esse não é um princípio das Escrituras para a gente. A palavra de Deus nos diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Em Tiago, capítulo 1, nós lemos isso. Jesus diz que se nós somos maus, nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus nos dará boas coisas. Jesus não diz que Deus nos dá coisas más, Jesus nos diz que Deus nos dá coisas boas. Então essa postura que foi desenvolvida no meio da igreja evangélica, aonde a gente aprendeu a olhar para
para a nossa vida e olhar para tudo que acontece na nossa vida, atribuindo isso como se fosse a vontade de Deus para a nossa vida, não tem fundamento bíblico, ok? Deus não deixa de ser soberano por causa disso. A soberania de Deus está no fato de que Ele pode agir no meio do caos que está estabelecido na nossa vida. Mas o caos estabelecido na nossa vida não é algo que é enviado por Ele. Então veja, o texto bíblico nem aqui e nem em nenhum outro lugar diz que foi Deus que fez Sarai estéril. Essa é uma constatação feita por Sarai e uma constatação equivocada. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você perceba aqui. O segundo ponto que eu quero que você perceba passa pela decisão que Sarai tomou. Então, diante do fato de que Deus disse para Abrão que ele teria um descendente que viria dele, e Sarai ter entendido então, a partir disso, que o problema era ela era estéril, e ela era estéril porque o Senhor não permitiu que ela tivesse filho, ela tem uma ideia. Ela diz para Abrão, olha, toma minha serva Agar e gere um filho através dela. Então Agar foi a primeira barriga de aluguel, né, da história, ok? Agora a questão é, da onde é que Sarai tirou essa ideia? Da onde Sarai tirou essa ideia? Porque isso não vem, outro ponto, isso não vem do Senhor, isso não vem de Deus, não é uma direção que Deus está dando para Sarai. Essa é uma ideia que Sarai tem, com base em algo que ela acha, ok? E ela tira essa ideia, sem dúvida nenhuma, do tempo que ela ficou no palácio de Faraó, ok? Ela viu no palácio de Faraó que Faraó, ele tinha vários filhos com suas concubinas. Embora o herdeiro do trono de Faraó fosse o filho que ele tinha com a rainha, ele tinha vários outros filhos através das suas concubinas. Então, Sarai era alguém nesse momento que estava se deixando conduzir, se deixando levar por uma análise, por uma interpretação, ok? De uma ação na vida dela que vinha a partir da influência da cultura egípcia que ela sofreu no período que ela ficou lá. Então, esse é outro ponto. Preste atenção. Muitas vezes nós tomamos a palavra de Deus e nós tomamos decisões em relação à nossa vida, achando que nós estamos fazendo a vontade de Deus, ou achando que nós estamos cooperando com os propósitos de Deus, mas essas decisões que nós estamos tomando, elas estão pautadas, elas estão baseadas nos valores da cultura que estão ao nosso redor. Nós não podemos usar os fundamentos da cultura que está ao nosso redor para a interpretação das Escrituras. Isso é muito perigoso. É muito perigoso a gente interpretar as Escrituras a partir da luz de uma hermenêutica contextual. O que é uma hermenêutica contextual? É uma interpretação da Bíblia a partir daquilo que a nossa cultura aponta para a gente como sendo diferente ou como sendo importante. Isso é um erro crasso que nós cometemos ao lermos as Escrituras. Um erro que Sarai está cometendo aqui. Veja, Sarai, ela não ora aqui. Sarai, ela não está buscando a Deus aqui. Ela não está tendo essa ideia porque Deus revelou essa ideia para ela. Deus revelou esse caminho para ela. Não, isso não está acontecendo aqui. Isso é uma ideia de Sarai. Então, todas as vezes que nós... E veja, a ideia de Sarai tem um bom motivo. Qual é o bom motivo? Abraão precisa de um herdeiro. Então, meus queridos e queridas, preste atenção. Não é porque aquilo que nós estamos propondo, querendo fazer e propondo fazer, seja bom, que seja correto, ok? Não é porque é bom que é certo. Bom não é a mesma coisa que certo. Bom não é a mesma coisa que correto. Não é porque nós estamos fazendo algo visando, né, o bem de alguma coisa que aquilo está alinhado com a vontade de Deus. Sarai está pensando aqui em resolver uma situação que seria Abrão ter um herdeiro, ok? Para cooperar com a promessa que Deus fez para ele. Só que Deus não disse para Sarai que era para ela fazer isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto.
Ok? Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós lemos coisas na Bíblia, ou às vezes nós discernimos algumas coisas que Deus fala conosco sobre a vontade dele para a nossa vida, ou sobre realidades, né, que precisam acontecer na nossa vida, e a gente começa a usar recursos, estratégias, decisões não baseados no nosso relacionamento com Deus, na direção de Deus, que vem da nossa intimidade com Ele, mas baseados naquilo que a nossa cultura ao redor nos mostra e que a nossa cultura ao redor nos ensina. Então, Sarai tem uma constatação aqui da situação que está completamente equivocada, e Sarai toma uma decisão aqui completamente errada. Assim como Eva tomou no jardim. E assim como Eva tomou no jardim e Adão foi conivente com Eva, quando Sarai faz essa proposta aqui, Abrão é conivente com ela. Talvez Abrão seja conivente pelo mesmo ponto, por ele se lembrar que Deus havia dito que ele iria ter um descendente que viria dele. Talvez Abrão tenha pensado, bom, Deus não disse que eu teria um descendente que viria de mim e de Sarai. Ele disse que eu teria um descendente vindo de mim. Então talvez ele tenha pensado ou se baseado nessa perspectiva, e com isso ele aceitou prontamente a proposta de Sarai, e ele teve relacionamentos sexuais com Agar. Essa expressão aqui não significa que ele teve um relacionamento sexual, significa que ele começou a ter relacionamentos sexuais com Agar até que Agar ficasse grávida. Então veja a situação, Agar aqui nessa história, ela é como escravo, que ela é um objeto, né, na mão de Sarai, na mão de Abrão. Ela não tem escolha, ela não tem direito, ok? Deus não disse que isso deveria ser feito assim, mas eles fizeram isso assim. E o que eu quero que você perceba é que quem está envolvido com isso é Abrão, é Sarai, ok? Abrão vai ser chamado amigo de Deus. Sarai, Abrão e Sara, né? Abraão e Sara, porque os nomes deles vão ser mudados mais para frente, vão aparecer lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Mas não obstante a isso, eles estão tomando decisões aqui que estão completamente contrárias à vontade de Deus. Eu não tenho dúvida em dizer que estão completamente contrárias à vontade de Deus, porque em nenhum momento aqui na história, nessa parte da história, Deus aparece. Deus é consultado. Veja, se Abrão pensou isso, ele deveria ter dito, bom, eu vou perguntar para Deus. Você viu lá no capítulo 15, quem participou da live de ontem, ou quem assistiu depois, ou quem não fez isso, basta ler o capítulo 15, que você vai ver que Abrão, ele já tinha crescido nesse relacionamento com Deus, Deus falava com ele, ele questionava Deus, ele conversava com Deus, ele poderia ter consultado Deus, Sarai está me dando, Senhor, Sarai está me dando uma ideia de eu ter um filho com Agar, o Senhor disse para mim que eu teria um descendente que viria da minha carne. Esse é o caminho, mas não é isso que Abrão faz. Abrão simplesmente ouve as considerações de Sarai e ele concorda com ela. E aí Agar fica grávida e óbvio, né, ela está se sentindo humilhada, ela é uma mulher objeto, ok? Nas mãos de Sarai, na mão de Abrão, e aí ela fica grávida, e aí ela começa a tripudiar sobre a sua senhora. Ela começa a agir com arrogância e com desprezo com Sarai. Veja, as consequências de agir fora da direção de Deus vão ser realidades na vida da gente, vão chegar na vida da gente. Não é porque nós amamos a Deus, ou somos seguidores de Jesus, ou conhecemos a palavra de Deus, que se a gente tomar posturas e decisões que sejam contrárias à direção do Senhor, que Deus, por nos amar, vai impedir que a gente lide com as consequências daquilo que nós estamos fazendo. De novo, você precisa entender que Deus, Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança,
E como seres criados à sua imagem e à sua semelhança, Ele nos deu liberdade para nós fazermos as nossas escolhas, para nós tomarmos as nossas decisões. Deus interage conosco e Deus diz para a gente, olha, o melhor caminho é esse, o caminho da vida é esse, a direção que você tem que tomar é essa. Mas Ele não nos pega na marra e nos coloca na direção. Ele nos indica a direção, Ele nos orienta para a direção. Mas Ele vai interagir conosco nas decisões que nós tomamos. E nós vamos ter que lidar com as consequências das decisões que nós tomamos. Apesar de Deus entrar no meio disso e pela misericórdia dele nos livrar de muitas consequências e de alterar muitas realidades que poderiam ser muito piores na vida da gente. Mas é importante você perceber que a Bíblia mostra para a gente essa dinâmica de relacionamento de Deus conosco. Nós desenvolvemos uma visão, muitos evangélicos desenvolveram uma visão de Deus aonde Deus ele é alguém que ele vai ficar interferindo, né, o tempo todo nas nossas vidas. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus quer ser nosso parceiro. Deus nos criou à sua imagem e sua semelhança para que nós pudéssemos ser seus parceiros. Deus quer interagir conosco. Nós não somos robôs nas mãos do Senhor, nós não somos marionetes nas mãos do Senhor, nós temos responsabilidade diante das decisões que nós tomamos. E isso é mostrado aqui, mais uma vez. Veja, Deus vai interagir com aquilo que está acontecendo aqui. Sabe, essa coisa que a gente faz de dizer, não, mas era da vontade de Deus que Ismael existisse. Não, não era da vontade de Deus que Ismael existisse coisa nenhuma. Ismael passou a existir por causa daquilo que Abraão fez. E aí, Deus interagiu no meio disso. Agora, Deus sabia que isso ia acontecer assim? Sim, sabia. Entre Deus saber que isso ia acontecer assim e isso ser a vontade de Deus, há uma diferença enorme. Enquanto a gente não conseguir entender isso, nós não vamos conseguir ter uma vida de discipulado maduro. Nós não vamos. Nós sempre vamos ficar transferindo a responsabilidade, jogando a culpa nas costas de Deus. E não é de Deus. Não é de Deus. Deus intervém, Deus entra no meio da confusão que nós criamos e Ele atua no meio dessa situação. Mas a gente sempre tem duas possibilidades diante de nós, dois caminhos diante de nós. Nós sempre temos o caminho de Abel e o caminho de Caim. Nós sempre temos a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós sempre temos o monte Sião e o monte Gerizim. Nós sempre temos o monte da bênção e o monte da maldição. Nós sempre temos o caminho estreito e o caminho largo. Nós sempre temos Deus dizendo, siga por esse caminho, porque esse caminho vai te levar à vida. Não vá por esse. Mas a decisão é nossa. É nossa, é sua, é minha. Não é de Deus. Isso não diminui a soberania de Deus. Enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos trilhar um caminho de discipulado maduro. Nós não vamos amadurecer na nossa estatura em Cristo Jesus. Então nós precisamos compreender isso. E aí o que acontece? A primeira consequência do erro de Sarai e Abrão é que Agar começa a tripudiar com arrogância e desprezo a sua senhora. E aí vem as reações, que são reações também muitas e muitas vezes tomadas por nós, semelhantes a reações que nós tomamos. Veja, o que acontece? A primeira reação frente à postura de Agar para com Sarai vem de Sarai e é uma reação de transferência. Transferência da culpa, transferência da responsabilidade. Olha só, então Sarai, verso 5, então Sarai queixou-se a Abrão, tu és responsável, veja, tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Ué, mas por que Abrão é responsável pela injúria? Quem que deu a ideia? Não foi Sarai? Não foi Sarai que sugeriu, não foi Sarai que disse, olha, gere um filho com Agar? No mínimo ela deveria assumir a parte da culpa dela, mas não, ela transfere a responsabilidade do problema para Abrão.
E ela diz assim: coloquei minha serva entre teus braços, e desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Aí invoca o nome do Senhor aqui em vão. Veja quantas vezes nós fazemos isso, quantas vezes nós tomamos decisões que são equivocadas, que são erradas, seja na nossa vida familiar, seja no nosso casamento, seja em relação aos nossos pais, seja em relação aos nossos filhos, seja em relação ao nosso trabalho, seja em relação ao que for, a gastos financeiros. Nós tomamos decisões equivocadas sem consultar o Senhor, achando que aquilo é o melhor, achando que com aquilo nós estamos, na verdade, colaborando com aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, mas nós não estamos. E quando vem a consequência, ao invés da gente dizer assim: poxa, eu errei, eu fiz besteira aqui, a gente joga a culpa no outro, a gente joga a culpa no cônjuge, a gente joga a culpa nos pais, a gente joga a culpa nos filhos, a gente joga a culpa no colega de trabalho, a gente joga a culpa no patrão, a gente joga a culpa no empregado, a gente joga a culpa no pastor. O pastor muitas vezes joga a culpa na igreja por causa das suas decisões erradas. Transferência é uma das práticas que nós, seres humanos, assumimos para fugirmos da responsabilidade das nossas decisões, para fugirmos de acatar a responsabilidade da nossa decisão. Isso acontece o tempo todo. Eu não vou dar outros exemplos aqui mais polêmicos, porque as pessoas geralmente acabam distorcendo, né, as coisas que a gente diz, mas é assim, é isso que acontece. A segunda reação não é melhor do que a primeira de Sarai, vem de Abrão, frente ao problema, e é uma reação de omissão. Olha só, Abrão ouve o que Sarai diz, e ao invés dele dizer para Sarai: não, peraí, minha responsabilidade não, no mínimo aqui a responsabilidade é de nós dois, é sua também. Ou então, ele ter dito: olha, eu vou conversar com Agar, ela está grávida, a gente precisa ter paciência, ela está carregando um filho meu, qualquer coisa assim. Não, sabe o que Abrão faz? Ele omite de assumir responsabilidade diante daquela situação. Assim como Adão se omitiu diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Eva comeu do fruto e deu para ele comer, ele simplesmente comeu. Veja o que Abrão faz: mas Abrão ponderou, pois bem, tua serva está em tuas mãos. Mais uma vez, Agar aqui é nada, Agar aqui é um joguete, Agar aqui é um objeto. Tua serva está em tuas mãos, faz-lhe como melhor lhe parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Então, diante daquele problema, a primeira reação vem de Sarai, com ela transferindo a responsabilidade do problema para Abrão. A segunda reação vem de Abrão se omitindo em assumir a responsabilidade daquela situação, deixando Agar numa situação pior do que ela já estava. Primeiro tinha sido objeto de Abrão. Ela não foi consultada se ela queria ser mãe, ela não foi consultada se ela queria dar um filho para Abrão. Ela era serva, ela foi obrigada a fazer tudo aquilo. E agora ela está grávida, ela começa a, então, erroneamente tripudiar em cima de Sarai, e aí ela não é protegida por Abrão e sofre a consequência. E aí vem a terceira postura assumida diante desse problema, que é a postura de Agar, que é fugir do problema. Então o texto nos diz que Sarai maltrata tanto a sua serva que ela foge. E aí, a partir do verso 7, o Senhor entra na história. Então veja, até esse momento, nós temos a narrativa da queda, nós temos a narrativa do caos, nós temos a narrativa da rebelião, nós temos a má notícia, nós temos a situação sendo apresentada para a gente do ponto de vista das confusões que nós, seres humanos, somos capazes de gerar quando nós resolvemos seguir o nosso caminho por conta própria, e quando nós resolvemos interpretar
as Escrituras, interpretar a palavra do Senhor a partir daquilo que nós achamos, e não daquilo que o Senhor diz. Daquilo que nós achamos. O Senhor disse a Abraão: você vai ter um filho, um descendente gerado de você. E a interpretação foi: bom, se é de você, não é minha. Essa foi a interpretação de Sarai. Estava certo? Não, estava errado. Estava errado. E muitas vezes a gente faz isso, a gente pega um texto da Bíblia, a gente lê, e aí a gente interpreta aquilo da maneira que a gente quer, da maneira que nos é conveniente. E depois vem as situações, as consequências, a gente transfere a culpa. Na maioria das vezes a gente transfere a culpa para o próprio Deus, a gente fica bravo. Mas é nós que estamos errados. Omitimos. Ou então fugimos. Somos covardes. Mas, a partir do verso 7, a gente fica sabendo que o Senhor estava o tempo todo de olho em toda essa situação que estava acontecendo. E aí, logo que Agar foge, o texto diz que o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: fujo da presença da minha senhora Sarai. Então veja, o anjo do Senhor, ele estava o tempo todo atento à confusão que estava sendo criado por Abrão, por Sarai. E talvez você diga: uai, por que ele não impediu? De novo, eu vou te explicar por que ele não impediu. Ele não impediu porque Deus não é alguém que fica no céu olhando para as coisas erradas que nós estamos fazendo e achando que ele tem que interferir nisso. Ele quer a nossa interação com ele, ele quer a nossa responsabilidade diante dele. E ele entra no meio da nossa confusão e do nosso caos, por causa da sua soberania, para refazer, para trazer redenção. E é isso que ele está fazendo agora aqui. Ele vai ao encontro de Agar, ele pergunta para Agar: Agar, de onde você vem, para onde você vai? Agar estava confusa, ela estava perdida. A única coisa que ela sabe é que ela está fugindo da presença da sua senhora Sarai. Para onde ela vai? Não sabe para onde ela vai. Ela não sabe para onde ela vai, ela só sabe que ela está fugindo de Sarai. Então, o anjo do Senhor começa a redimir essa situação toda, a trazer redenção, porque é isso que Jesus faz, é isso que Deus faz. Ele traz redenção para o nosso caos, ele traz redenção para a nossa confusão, ele traz redenção para a nossa vida. Agora, a redenção do Senhor para acontecer na nossa vida necessita da nossa submissão, necessita da nossa obediência à sua palavra, às suas ordens. Então veja só o que acontece. Então o anjo do Senhor orientou-a: volta para a tua senhora e se-lhe submissa. Ou seja, o anjo do Senhor começa resolvendo a última atitude, que foi a da covardia, que foi a da fuga. Ele diz para Agar: olha, você não resolve um problema fugindo dele, você resolve o problema enfrentando. Então ele manda Agar voltar. Mas veja, quando ele manda Agar voltar, ele diz para Agar que é para ela ser submissa. Então ele também está lidando com a postura de Agar com Sarai, que não era uma postura correta. Essa postura de tratar com arrogância e desprezo. O anjo do Senhor está dizendo: você vai voltar para sua dona Sarai e você não vai tratá-la com arrogância e desprezo. Você vai ser submissa a ela. Submissão aqui que o anjo do Senhor está dizendo não é ela se submeter aos maltratos de Sarai, mas é ela não agir com Sarai como ela estava agindo com arrogância e desprezo. E aí ele diz que é para ela fazer isso, porque ele tem uma promessa, porque ela tem que se apegar a uma promessa. O anjo do Senhor lhe prometeu, verso 10, o anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência de tal maneira que não será possível contá-la. Então veja que interessante, essa promessa aqui era uma promessa que estava sendo feita a Abrão. Até agora o Senhor disse para Abrão que ele iria multiplicar a descendência de Abrão de uma maneira que não pudesse contá-la.
Mas agora ele diz para Agar que ele vai multiplicar a descendência de Agar e que ela vai ser tão grande de uma maneira que não vai ser possível contar também a descendência de Agar. Ou seja, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor aqui representa o Senhor, ok? Ele entra no meio do caos que foi gerado por uma decisão errada tomada por Abrão e Sarai, e no meio disso, ele então opera com o seu poder redentor e soberanamente ele vai conduzir então o acontecimento na vida de Agar e na vida do filho de Agar na direção que ele quer. E o anjo do Senhor concluiu, e agora ele vai fazer para ela uma revelação, uma profecia. Okay? Ele faz uma promessa e agora ele vai fazer uma revelação, ele vai trazer uma profecia. E o anjo do Senhor concluiu, está grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu em teu sofrimento. Ismael significa Deus me socorre, Deus me ajuda. Então o Senhor te socorreu no teu sofrimento. E aí ele revela, assim como ele tinha revelado para Abraão no momento da aliança, de como seria a situação do futuro do povo de Israel, do povo que seria formado por Abraão, os 400 anos na terra, em uma terra estrangeira, num povo que iria dominá-los. Ele não diz que é o Egito, mas ele diz que um povo iria dominá-los, e eles ficariam 400 anos lá, e etc, etc. E ele fala agora também do futuro, que seria que estaria programado para Ismael. Então ele diz assim, contudo ele será como um jumento selvagem do deserto, ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. Os descendentes de Ismael são os árabes. Veja, essa promessa, essa revelação, essa profecia feita pelo anjo do Senhor, continua se cumprindo até hoje. Ele faz a promessa da vinda de Ismael e através da vinda de Ismael uma nação, a formação de uma nação que seria impossível de contar, os descendentes de Agar, mas ele diz que essa nação, ela seria uma nação continuamente em conflito, continuamente em guerra com todos os seus parentes. Quando eles estivessem de boa, os parentes iam arrumar confusão com eles. Quando os parentes estivessem de boa, eles iam arrumar confusão com os parentes. Aí eu não preciso falar mais nada. É só você olhar aí as notícias sobre a Arábia Saudita, sobre Jerusalém, sobre os israelitas, né, e os ismaelitas, ou seja, os árabes, que são hoje chamados de islamitas, né, ou de muçulmanos. Essa é a descendência de Ismael. Olha só o que uma decisão errada de Abrão gerou, né? Formou. E aí, diante dessa revelação, diante dessa experiência, Agar, que era egípcia, ela sai dessa situação transformada, ela sai dessa situação redimida. Lembre-se, Agar era egípcia, então como egípcia, ela tinha vários deuses, né? Os egípcios tinham muitos deuses, ela acreditava em vários deuses, mas agora ela tem um encontro com o Deus verdadeiro. E a história aqui nos mostra a redenção de Agar, a transformação da vida de Agar, a salvação de Agar. Mostra que ela passou a conhecer o Deus que havia. Verso 13 diz assim, a Yahvé que lhe falou, Agar deu este nome, tu és El Roi, o Deus que me vê, pois Deus havia falado com ela e ela questionara a si mesma, teria eu visto aquele que me vê? Olha só que experiência linda. Por isso que eu digo que esse é um dos textos que eu mais gosto na história de Abrão. Olha que experiência maravilhosa. O Deus que me vê. Eu quero dizer para você que seja lá qual for a situação que você esteja vivendo nesse exato momento, seja no seu casamento, seja na sua família, seja no seu trabalho,
seja na sua vida pessoal, seja no que for, você está diante de um Deus que te vê. Eu quero dizer para todos nós que estamos vivendo esse ano tão atípico, onde tantas pessoas, e muitas delas cristãos que afirmam crer em Deus, ok? Lidando com essa realidade dessa situação, desse vírus, por favor, entenda, eu não quero diminuir a seriedade, ok? Do vírus ou da doença. Toda doença é maligna, toda doença é séria. Essa doença é maligna, essa doença é séria. Mas nós estamos vivendo num momento assim, onde muitas pessoas estão aflitas, estão angustiadas, estão morrendo de medo. Mas eu quero dizer para você que Deus está vendo isso. Toda essa situação não está passando desapercebida aos olhos do Senhor. O anjo do Senhor está vendo. Ele é o Deus que me vê. Ele é o Deus que te vê. Por isso eu não preciso ter medo de um vírus, eu não preciso ter medo de coronavírus ou qualquer outro vírus, eu não preciso ter medo de qualquer circunstância. Porque eu sei que eu estou diante de um Deus que tem olhos e me vê o tempo todo, e Ele te vê. Ele te vê. Ele vê a nossa situação, Ele vê o nosso mundo, Ele vê a corrupção da nossa nação, Ele vê a maldade, Ele vê todas essas coisas. E Ele não fica indiferente a tudo isso. Ele age. A maior ação dele frente a toda essa realidade foi que ele entrou na nossa história através da vida do seu filho, se tornando Jesus Cristo, morreu numa cruz e ressuscitou. E quando ele fez isso, ele deu um golpe mortal, fatal, na realidade promovida e operada por Satanás. Satanás tem uma ferida mortal. A queda, o mundo marcado pela rebelião, pela maldade, por todos esses vírus e tudo isso que nós vemos, está morrendo. Ele recebeu um golpe fatal, um golpe mortal na cruz. Na ressurreição, Jesus nos deu início a uma nova era, uma nova realidade que está avançando e que vai se consumar num novo céu e numa nova terra, aonde habitará a justiça para todo sempre, aonde não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais lamento, não haverá mais fuga, não haverá mais injustiça, não haverá, porque o Deus que me vê vai estar governando diretamente essa realidade de um novo céu, de uma nova terra. E nós vamos estar, se cremos nisso, nos relacionando com Ele, nessa nova realidade. Então, por causa da ressurreição de Jesus, porque eu sei que Jesus está vivo, eu sei que Ele me vê, eu sei que Ele está comigo, eu sei que eu não preciso fugir, eu sei que eu posso voltar, eu sei que eu posso ser submisso. O Deus que me vê. Qual é o seu problema? Qual é a sua realidade? Qual é a sua situação? Você precisa receber agora essa revelação do Espírito Santo de Deus no seu coração. Deus te vê. E se Ele te vê, Ele age. E para a ação dEle ser efetiva na sua vida, você precisa fazer como Agar fez. Você precisa obedecê-lo. Você precisa fazer as coisas não do seu jeito, não da maneira que você acha que é, não da maneira que você interpreta que é nas Escrituras, mas da forma que Ele diz, que Ele orienta na sua palavra. Agir de conformidade com aquilo que Ele nos revela nesse livro aqui, que é sua palavra. Quando você lê esse livro, você está ouvindo a voz de Deus, a voz objetiva de Deus, para que a promessa feita para Agar se cumprisse.
ela precisava obedecer às orientações do anjo do Senhor. E você vai ver que ela obedece, ela faz isso, ela volta. Ela se submete a Sarai. É assim que ela age. E aí, o texto de hoje termina, mais uma vez, afirmando aquilo que eu já tenho falado várias vezes para você, que é uma narrativa que está sendo escrita a um povo que conhece todas essas regiões. Está sendo escrita para esse povo, que eram os descendentes de Abraão, que 400 anos depois foram soltos do Egito. Veja como o verso 14 afirma: é por esse motivo que este poço, ou seja, esse poço, que é o poço onde Agar deu o nome de onde Agar encontrou, né? El Roi, o Deus que me vê. Ele diz que está em Cádiz e Bered, foi chamado de Beer Lai Roi, que significa o poço daquele que vive e me vê. Então ele está falando este poço, ou seja, as pessoas primeiras que estavam lendo esse texto, que eu estou lendo para você, eles sabiam onde era esse poço. O escritor bíblico está dizendo, está vendo esse poço aí? Então esse poço aí, ele tem esse nome por causa disso aqui, ó. Deus é o Deus que interage conosco dentro da nossa história. E aí o texto termina dizendo: Agar deu à luz um filho de Abrão, e este deu ao menino o nome de Ismael. Veja, ela voltou. Ela deu à luz um filho a Abrão, e este, ou seja, Abrão, deu ao menino o nome de Ismael, conforme o anjo do Senhor havia dito. Quem deu o nome? Abrão. Ou seja, Agar obedeceu o anjo do Senhor, Agar voltou. Abrão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. Beleza? É isso aí. Hoje é o que a gente tinha. Ó, hoje foi bastante, né? As últimas lives aí estão sendo mais curtinhas, mas hoje quase chegamos às 7 horas. Beleza? Deus abençoe você. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Deixa eu ver aqui quem que é que entrou após eu estar falando, para eu dar um oi aqui pro pessoal que entrou depois. Olá, Mauro. Mauro entrou aqui com a gente. Deixa eu ver, mais para cima aqui. O último que eu comentei foi o Arnaldo. Isso aí. Então eu vou falar um oi rapidinho, tá? Para todo mundo que entrou aqui. Viviane, oi. Olá, Sônia Casais. Bem-vinda também. Oi, Andresa. Olá, Ivanilda. Olá, Ana Kelly com as meninas. Bem-vindas. Débora Gondinho, bem-vinda. Oi, meu amor. Suzy tá aqui também. Bem-vinda. Olá, Maristela. Fala, Reverendo Gustavo com a gente aqui de novo. Olá, Mauro. Olá, Antônia. Bem-vindos. Amém, que bom. Glória a Deus por isso, Sônia, Cristina. É isso aí, amém. Olá, Cris. Bem-vinda também. Val Aurélio, é isso? Bem-vindo. Louvado seja Deus. É verdade, Viviane. Glória a Deus. Amém, Gustavo. Muito bem. Mambrini. Chegou aqui. A Mambrini deve ser a Elisa. Olá, Elisa. Bem-vinda. Que legal ter você aqui com a gente. Muito bem, pessoal. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. É isso aí, a gente termina por aqui, ok? Deus abençoe sua vida, uma boa noite de descanso. Pessoal que está aqui, que está matriculado na Escola de Jesus, a gente se encontra daqui a pouco, tá bom? E lembrando que a semana não acabou. Amanhã a gente tem a nossa live de perguntas e respostas. Então, 18 horas eu estou te esperando. Vem aí com as suas dúvidas da semana para a gente poder conversar. Falou? Beijo no coração. Fui.